Para iniciar, nós vamos abrir uma página. Boa noite, Glória. Boa noite, Silva. Nós vamos abrir uma página desse livro, Episódios Diários, da mentora espiritual Joana de Ângeles. O capítulo é de número 24, intitulado O Poder. E diz assim: não deplores a função ou tarefa humilde na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, são-lhes fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com o mineral transformado, antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas este quem a enobrece. Realiza desse modo o teu dever com a consciência de que ele é de suma importância no concerto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta e as facilidades de que se reveste. O poder quase sempre leva à corrupção, face à transitória posição de que se faz cercar com perigosos e gravames. O verdadeiro poder é o do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros em todas as atividades. Faz a tua parte com o poder do amor e segue feliz até a tua vitória final. Muito bem. Agora eu vou convidar a todos que possamos nos unir em prece, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, a Jesus, o nosso governador, o nosso modelo e guia, o nosso mestre, aos mentores que nos protegem, que nos guiam, que nos amparam nessa existência, aos mentores do movimento espírita do Brasil todo, em especial ao mentor espiritual Ismael, que é o que responsável por esta casa na qual estamos falando esta noite. A nossa gratidão também por ser ele o mentor da pátria Brasil, que nós, como brasileiros, possamos, nesse instante, nos comprometermos mais uns com os outros e termos mais responsabilidades diante dessa pandemia conosco e para com os nossos irmãos. Que essa paz e esse amor que já sentimos e que sabemos que emana da espiritualidade superior possa, através dos nossos pensamentos, inundar os nossos corações, os nossos lares, aos lares e aos corações daqueles que nesse instante passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações. Que possa ir ao encontro de todos aqueles que, principalmente nesse instante, Senhor, passam por provas e expiações difíceis. Olhai também, Senhor, por todos os nossos irmãos que nesse instante estão fazendo o seu passamento, que a nossa prece também possa envolvê-los. Olhai por cada um desse planeta Terra, encarnado ou desencarnado, que possa levar essa nossa prece um pouco de paz, de amor, de alentos, de esperanças. Gratidão por tudo. Fica conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito bem. Boa noite a todos que estão chegando, a Viviane, a Leida, a Soninha, a Cláudia Serenário, que sempre acompanha a gente. Essa noite, o nosso assunto é intitulado Sermão Profético,
ou também, como é conhecido, como um sermão escatológico. Nós vamos fazer uma pequena introdução, porque esse sermão ele é vasto, ele comporta vários assuntos. Hoje o que nós vamos fazer é uma introdução do assunto, levando para aqueles que não conhecem a noção. E para aqueles que conhecem, com certeza nós vamos relembrar conceitos e talvez até poderemos deixar um pouco mais de ensinamentos, talvez com os nossos estudos dessa noite. O sermão profético, escatológico, ele se encontra em Mateus, capítulo 24 e 25 todo, Lucas, no capítulo 21, e Marcos, no capítulo de número 13. Nós vamos nos embasar em Mateus. Portanto, nós vamos falar o capítulo 24 todo e 25 de Mateus. Não hoje, porque nós estaremos fazendo apenas uma introdução. Vamos levar apenas uma noção, o que se trata nesse sermão escatológico, que foi um dos sermões que foram proferidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que, de uma forma didática, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós pelo menos 4 sermões. No entendimento que isso foi uma forma didática que nós estruturamos com os nossos estudos, nós, a que eu me refiro, nós em humanidade terrestre, que depois pegamos os ensinamentos de Jesus e catalogamos eles de diversas formas, como sermões, como parábolas, etc. e tal. Um dos mais importantes sermões de nosso Senhor Jesus Cristo é o Sermão da Montanha, que vez por outra eu dou uma pincelada neles por aí conosco. O Sermão da Montanha, ele diz respeito à implantação do reino de Deus aqui na Terra. Portanto, quando nós precisarmos de um roteiro seguro, nós devemos consultar o Sermão do Monte. Lá existe toda uma gama de ensinamentos morais que poderão nos nortear em todos os momentos da nossa vida. Já o sermão profético, que é um outro sermão que foi proferido por Jesus e que é o nosso assunto dessa noite, ele vai estar relacionado àquilo que nós, os espíritas, falamos muito, e muito mesmo ultimamente, que está relacionado com a questão da transição planetária, ou seja, com o planeta Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações e passar à categoria de mundo de regeneração, que é uma categoria transitória. Portanto, o sermão profético ele vai falar da nova fase que o planeta Terra passará, ou seja, que a humanidade terrestre como um todo irá passar. Mas, em função de transmitir para vocês conhecimentos, como eu disse, Jesus deixou para nós diversos sermões, além do da montanha, do profético, tem também o sermão do cenáculo, que é também conhecido como a última ceia e foi dirigido tão somente aos seus apóstolos. Mas é claro que ele é um roteiro para todos aqueles que desejam trabalhar na causa do Cristo. E por fim, de uma forma didática, nós temos os sermões, o Sermão dos 8 Ais, que foi dirigido aos escribas e fariseus, que parece que não tem nenhuma utilidade para o século XXI, mas tem muita utilidade, porque vai falar dos problemas religiosos, vai falar da hipocrisia e da vaidade humana. Portanto, tem muita função falar também do Sermão dos 8 Ais. Antes da gente prosseguir, quero dar boa noite a mais alguns que eu estou vendo aqui. A Sônia Félix, a Marlene Silvia, tantos outros que vão chegando aí devagarinho. Muito bem. Da mesma forma que o sermão mais importante de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi proferido no monte, no caso foi no monte lá, numa região da Galileia, que nem se sabe ao certo em que exato lugar que foi,
Mas esse sermão profético, ele também foi proferido no monte, só que agora ele foi proferido no Monte das Oliveiras em Jerusalém. É diferente. Ali Jesus, exatamente naquele momento do sermão profético no Monte das Oliveiras, para a humanidade, esse seria o seu último sermão para a humanidade. Porque logo depois ele seria preso, ele seria julgado, ele seria preso e seria condenado à crucificação. É bem verdade isso para a humanidade, porque em seguida esse sermão teve o sermão do cenáculo, que foi dirigido só para os seus apóstolos, mas para a humanidade o sermão profético foi o último em que ele proferiu para todos que estavam ao seu redor. Boa noite, Andresa, que está chegando. No sermão profético que foi proferido no Monte das Oliveiras, ali Jesus ele ainda lidava com toda a incompreensão humana. Ele já havia alertado a todos nós que estávamos ali sobre os problemas religiosos, sobre os escribas, sobre os fariseus, sobre os falsos profetas. Ele já tinha deixado para nós uma série de ensinamentos morais que representam uma verdadeira bússola, que representam um verdadeiro norte para todos nós. Mas, apesar de tudo isso, apesar de ele já ter deixado uma série de ensinamentos para a humanidade naquele instante, os homens ainda estavam muito distantes de vir a compreender com integridade tudo que nosso Senhor Jesus Cristo havia deixado para todos eles e para todos nós como humanidade terrestre. Então, ele, mais uma vez, ele então vai proferir esse sermão se preocupando com o futuro da humanidade terrestre, com essa transição que nós sofreríamos e com as consequências que adviria com essa transição planetária. O que nós, muito mais tarde, pela mediunidade de Chico Xavier, nós viemos a saber quais seriam os problemas que sofreriam todos aqueles que não conseguissem se enquadrar dentro de um planeta de regeneração. Eles sofreriam o que sofreram os capelinos, iriam ser degradados para um outro sistema. Então, o sermão profético vai existir uma série de colocações de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando as coisas que iriam acontecer após a sua desencarnação, após a sua partida daqui do mundo, dessa dimensão terrestre, dessa dimensão material, tudo o que aconteceria. Então ele deixa um alerta, ele deixa uma série de informações que é de suma importância para todos nós que estamos seguindo os seus ensinamentos e para que também nós possamos ingressar nesse mundo de regeneração, que é o sonho de consumo de todos nós, certo? Como eu disse para vocês, o sermão profético ele é muito extenso. Então, essa noite a gente vai estar dando umas pinceladas. Sermão profético ou sermão escatológico. Então, a palavra que a gente menos ouviu falar talvez seja escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. Portanto, ela tem como escopo o estudo das profecias concernentes ao fim desta era. Não é ao fim do mundo, como muitas correntes filosóficas religiosas estão interpretando. Não significa que o planeta Terra vai acabar, não. Mas sim está se referindo a esta transição, ao fim desta fase. O que vai acontecer nessa fase? O que irá acontecer com todos nós? Como irá se caracterizar a humanidade terrestre? Quais as características que nós precisaremos ter para nós podermos ficar aqui? Quais os alertas que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós para que nós pudéssemos seguir esses roteiros e conseguir alcançar essa dádiva de ficar aqui no mundo de regeneração? E a palavra profecia, né, porque é sermão profético ou escatológico, escatologia a gente já entendeu, profecia ela tem relação com acontecimentos que aconteceriam futuramente. Neste caso aqui, precisamente, foi uma profecia proferida por Nosso Senhor Jesus Cristo e está relacionado à destinação
do nosso planeta, as consequências dessa fase, dessa transformação, dessa transição planetária. Então a profecia estava relacionada a acontecimentos que iriam futuramente acontecer aqui no nosso planeta Terra. Uma das primeiras perguntas que talvez pudéssemos fazer em face a esse estudo é possível prever o futuro? Que é uma coisa muito interessante. E essa previsão do futuro veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que é possível prever. Mas como? Como se dará essa previsão? Qual o mecanismo? Ou será que a doutrina dos espíritos, ela tem uma explicação, ela tem um mecanismo, ela tem uma forma didática de tentar explicar como que alguém pode vir saber do futuro? E é isso que nós vamos conversar inicialmente. Como? Será possível prever o futuro? É claro que a gente sabe que sim, porque nós já passamos por uma série de coisas e de acontecimentos que foram às vezes previstos por médiuns até que eram pessoas com muito menos evolução do que nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já sabemos que isso é possível. O que a gente quer saber é o que a doutrina espírita fala sobre isso e como ela explica esse fenômeno de previsão do futuro. E aí a gente quer saber, mas isso tá lá? Kardec falou sobre isso? Sim, Kardec falou sobre isso. Aliás, quem quiser saber muito, estudar com profundidade e com bases seguras sobre o sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo, deve estudar o capítulo A Gênese 16, 17 e 18. Com segurança ali vocês vão ter todas as informações necessárias para vocês trilharem um estudo do Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi lá, na Gênese, no capítulo de número 16, no item 1, que é intitulado sobre a presciência, um capítulo que fala sobre a presciência, que nós vamos ver lá algumas explicações que o codificador da doutrina deixou para todos nós, dizendo que as predições, ou seja, as previsões do futuro, não se produzem com exclusão das leis naturais. Então, elas estão dentro das leis naturais, elas fazem parte das leis naturais. Olha que coisa interessante. A gente saber que não é um fenômeno extraordinário, não é um fenômeno sobrenatural, é um fenômeno que faz parte das leis de Deus. E aí, então, Allan Kardec, nessa preocupação, ele vai se utilizar de uma linguagem metafórica para tentar fazer com que possamos compreender como se dá o mecanismo da presciência, ou seja, de prever o futuro, o acontecimento das coisas futuramente. Então, ele começa assim: tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais. Então ele vai usar uma comparação bem usual daquilo que acontece no nosso dia a dia, para facilitar o entendimento da gente começar a entender o mecanismo das previsões, das profecias, de como as coisas podem ser entendidas, como os espíritos que estão mais acima, como nosso Senhor Jesus Cristo e outros tantos, ou mesmo os médiuns, como eles podem prever. Mas, essencialmente, a gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia. Os médiuns recebem informação dos espíritos que estão acima, dos espíritos superiores. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Portanto, ele sabe de tudo que vai acontecer, ele tem todas as previsões, ele tem tudo ali certinho, né, planejado para ajudar, para acompanhar e dirigir a comunidade terrestre. Então ele nos ajudará, Kardec, então vai nos ajudar a compreender o princípio que nós vamos estudar inicialmente, que é o da presciência, para a gente entender como pode acontecer a previsão das coisas futuras. Então, ainda lá em A Gênese, Allan Kardec, capítulo 16, no item de número 2, o Kardec ele pede para a gente imaginar, supor que existe, que nós estamos no alto de uma montanha muito alta, e nós estamos lá em cima no alto dessa montanha, ou que foi colocado lá em cima no alto de uma montanha um homem, bem lá no alto dessa montanha. Nós sabemos que quem está num lugar mais alto,
ele vai ter, ele vai poder divisar um horizonte mais ampliado. Ele vai ver grande parte das situações que estão ocorrendo ali em cima. Quem está no alto, a sua visão de amplitude de horizonte e de profundidade aumenta, porque ele está no alto, ele não encontra obstáculo, ele não vai encontrar outras montanhas ou ele vai alcançá-las de longe, ele não vai encontrar edifícios ou qualquer outra barreira. Então, quem está no alto vê vários acontecimentos simultâneos, diferente de nós que estamos caminhando aqui embaixo, no pé da montanha. Nós estamos vendo só o que está acontecendo aqui, ao nosso lar, ao nosso redor. O nosso campo de visão, ele é muito restrito a alguns metros ou alguns pouquíssimos quilômetros, talvez. Dependendo de onde a gente está, a gente só vai ver alguns metros mais para frente, ou mais para o lado, ou para cima. Mas quem está no alto de uma montanha vai poder divisar quilômetros e mais quilômetros. Ele vai ter uma visão ampliada e aprofundada das situações que estão acontecendo ali. Então, Allan Kardec ele fala assim: para o homem que está em cima da montanha e que acompanha com o olhar tudo aquilo que está presente, né? Ele está lá, ele está no alto da montanha, ele está acompanhando com o olhar dele tudo aquilo que está ali presente acontecendo. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e indo ao encontro de um viajante, uma pessoa qualquer que está lá embaixo viajando, ele diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Ou seja, quem está no alto de uma montanha e vê um viajante, uma pessoa que venha caminhando ou a pé ou de carro, ele está no alto daquela montanha, ele está vendo uma estrada, ele sabe o que aquele homem vai encontrar dali a poucos metros, dali a poucos quilômetros, porque ele está no alto da montanha. Então ele sabe que quando o homem fizer uma curva, ele vai encontrar uma cachoeira. Quando ele fizer uma curva, ele pode encontrar um acidente. Quando ele fizer uma curva, quando ele chegar mais adiante, ele poderá encontrar um buraco. Ou quando ele for mais adiante, ele vai encontrar uma cidade. Mas quem está caminhando lá dentro do seu carrinho só está vendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas aquele que está lá em cima no alto da montanha, ele está vendo uma série de coisas. Aí Kardec continua. Estará, portanto, esse homem predizendo o futuro, mas futuro em relação àquele viajante, não para ele que está no alto da montanha, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é o presente. Então Kardec ele dá um exemplo super fácil para a gente entender. Para eu que estou agora no alto de uma montanha, eu estou vendo uma série de acontecimentos. Ah, lá tem uma mulher, quando ela virar a esquina ela vai encontrar com uma pessoa, com um cachorro, com isso, com aquilo. Então, do ponto de vista, se eu tivesse com um celular conversando com uma mulher que está numa esquina, eu vou falar assim: olha, eu estou aqui, eu estou prevendo que quando você dobrar a esquina, você vai encontrar um hidrante. A mulher vai falar assim: como é que você sabe? Ah, porque eu sei. Mas só que você está lá no alto da montanha divisando tudo, olhando tudo. Então, para aquela mulher, eu fiz uma previsão, porque quando ela dobra a esquina, ela encontra o hidrante. Ela fala assim: ué, como é que a Inês sabe que ao dobrar uma esquina à direita, eu encontraria um hidrante? A pessoa fica maravilhada. Nossa, a Inês tem uma faculdade mediúnica fantástica. Mas não é isso. A Inês está lá no alto de um prédio ou de uma montanha imensa e eu estou acompanhando com o olhar aquela mulher. Então, eu sei que cada passo dela, ela vai encontrar coisas diferentes. Então, para aquela mulher, eu estou prevendo. Mas para mim, aquilo tudo não passa de um presente. Aquilo tudo é agora para mim. Mas para aquela mulher, representa o futuro dela. Mas para mim, não representa o futuro. Então, Allan Kardec ele dá este exemplo para nós podermos compreender as previsões do futuro. E ele vai mais adiante. Ele fala assim: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração, ou seja, o espaço e o tempo, não existem para eles, porque eles estão vendo tudo sem obstáculo nenhum. Mas a extensão e a penetração da vista, ou seja, de prever isso, são proporcionais à depuração deles e à elevação que alcançam na hierarquia espiritual. Opa, isso é uma informação importante. Então significa que nem todos têm a capacidade de saber do futuro? Não, nem todos têm a capacidade de saber do futuro. Quanto mais evoluído nós formos, mais nós vamos entender o futuro nosso e da humanidade, mais nós vamos compreender as coisas.
Quanto menos evoluídos, nós podemos, como médiums, prever? Podemos, porque são os espíritos superiores que vão informar para a gente. Agora, nós, pela nossa própria faculdade, nós não temos capacidade. Então, a gente já vai vendo que um espírito, para dar uma informação para nós sobre algo ou algum acontecimento do futuro, nós temos que entender que esse espírito tem que vir de uma hierarquia superior. Então, está aí uma grande informação para todos nós. Devemos acreditar em todas as comunicações que fazem previsões do futuro? Claro que não. Nós temos que saber quem é aquele espírito que está passando a comunicação. Porque ele pode ser um espírito enganador. Porque nós sabemos que para prever o futuro, como diz Allan Kardec na obra Gênesis, capítulo 16, é preciso, para saber do futuro, é preciso estar depurado, desmaterializado. Quanto mais elevado é um espírito, mais ele vai ser capaz de ver com clareza e verdadeiramente poder prever o futuro. Mas quanto mais materializado e pouco evoluído espiritual, ele não tem essa capacidade. Ele pode brincar com a gente, como os espíritos brincalhões, mas ele está só brincando, porque em verdade ele não tem essa capacidade. Então, só espíritos de uma grande envergadura poderiam prever o futuro. Nesse caso aqui do sermão profético, nós estamos falando nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo, um espírito puro, um espírito crístico, como está na Revista Espírita. Então, nós sabemos que ele tinha toda a capacidade, pela sua evolução, de olhar para o futuro da humanidade e saber o que nos aguardariam, a fase que a humanidade terrestre entraria, que seria a fase de deixar de ser um planeta de provas e expiações e passar à categoria de regeneração. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai proferir o sermão profético, tudo que ele está falando ali, ele tem autoridade para falar, não é qualquer espírito. Porque só espíritos com uma envergadura grande que poderiam fazer profecias. Então isso é um dado muito importante para nós, porque nós estamos sendo bombardeados de informações pela internet, das quais muitas vezes aquelas informações são enganosas. Então vamos ficar antenados na doutrina dos espíritos. Bom, vamos seguir. A pergunta é: há espíritos então de uma hierarquia maior que poderão fazer profecias? A gente acabou de ver isso, que é possível, e Allan Kardec explicou para a gente, deu uma noção de como nós podemos entender a previsão do futuro. Né? Aqueles que estão numa evolução maior, é como se eles estivessem numa montanha, olhando as coisas de cima. Então eles podem ver acontecimentos, coisas que irão acontecer mais para frente. Allan Kardec nos deu se utilizou de uma figura, de uma linguagem, para nós entendermos de uma situação corriqueira da nossa vida, para que nós pudéssemos compreender essa questão da presciência, que na verdade é uma ciência, não derroga leis nenhuma. Então a segunda pergunta que nós poderíamos fazer é: então as profecias são inexoráveis? O que está escrito é ponto final? É uma boa pergunta, né? Então já está escrito, é tipo o Maktub, né? Já está escrito, vai acontecer, tem sempre assim, todo o nosso futuro então já está traçado, a gente não pode fazer nada? Opa, vamos ver então o que a doutrina dos Espíritos vai contar para a gente? Questão do Livro dos Espíritos, 843. Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta dos Espíritos: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Opa! Então, peraí. Se nós temos o livre-arbítrio, e sem ele nós seríamos uma máquina, então nós temos o direito de escolher. Vamos avante, para a gente saber se as profecias são inexoráveis. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo, que é o que eu falei para vocês. Tudo que vai acontecer para a gente é inexorável, já está previsto. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio, porque o Allan Kardec perguntou, né? Porque ele já tinha estudado sobre as questões das profecias, ele já tinha estudado sobre a questão do livre-arbítrio, ele já tinha estudado sobre as questões da fatalidade, então ele quer saber: tudo na nossa vida já está previsto? Então a gente não tem, na verdade não existe o livre-arbítrio. Não é bem assim. Resposta dos Espíritos: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar
desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Muito bem. Então, Allan Kardec está dizendo para a gente que fatalidade há nas escolhas que eu faço. Ou seja, fiz uma escolha de que eu vou plantar espinhos. Fiz a escolha. Posso fazer? Posso fazer a escolha de plantar espinho? Posso. Pode fazer, né? Quer escolher o mal. Posso escolher? Posso. Mas, fatalmente, se eu plantei espinho, o que eu vou colher? Espinhos. Então, é isso que Kardec está colocando, né? E está colocando também que fatalidade existe com relação às questões da matéria, físico. Escolhi que eu iria nascer numa condição assim, numa condição assado. Escolhi, determinei. A partir do momento que eu escolhi, a partir do momento em que eu uso o meu direito de escolha, olha o livre-arbítrio, escolhi, eu fatalmente eu terei que colher. É nisso que consiste essa escolha. Tanto é que o sermão profético, ele vem falar da profecia daquilo que aconteceria no futuro. Mas ele não disse que todos nós estávamos condenados, não. Ele disse aqueles que não seguirem o caminho reto, o reto agir, a conduta moral, os ensinamentos, as leis de Deus, infelizmente, não vão passar pela malha fina. Infelizmente, serão convidados a se retirar desse planeta e serem degradados e serem exilados, como foram os exilados Capela. Então, a profecia vai mostrar uma série de sucessão de coisas que acontecerão, mas, ao mesmo tempo, que nós teremos uma série de oportunidades de usarmos o nosso livre-arbítrio. E agora nós estamos novamente, nós estamos ao dispor do nosso livre-arbítrio. O que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo ser uma pessoa melhor, eu estou escolhendo amar o próximo, eu estou escolhendo procurar perdoar, eu estou escolhendo a paz, a reconciliação, a harmonia, a misericórdia, ou eu estou escolhendo andar na contramão de tudo isso? A escolha é minha. A profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, o sermão profético, foi deixado primordialmente como um grande alerta para a humanidade terrestre, para que nós pudéssemos fazer a melhor escolha, para que nós pudéssemos construir dentro de nós um futuro seguro, um futuro de paz e de felicidade. E é por isso que a gente escolheu falar o sermão profético, porque é um sermão de suma importância para todos nós. Muito bem, como eu disse para vocês, esse sermão também, que foi dirigido a toda a humanidade terrestre, ele foi proferido como sermão do monte, no monte. Só que esse monte do sermão profético é o sermão do Monte das Oliveiras, que fica em Jerusalém. O sermão do monte, tão conhecido por nós, ele foi proferido lá na Galileia, e não na Judéia. Esse sermão profético foi proferido no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E nós sabemos que os montes, eles representam símbolos, uma simbologia. Jesus se utilizava das questões geográficas, para também passar os seus ensinamentos. E quando nós pensamos em montes, nós pensamos em quê? Em dificuldades, em trabalho para subir. Nós pensamos primordialmente em algum esforço físico. Porque se ele está falando no monte, para eu poder alcançá-lo, para eu poder ouvir esta informação, eu tenho que fazer a minha parte, que é evoluir, subir a minha vibração emocional, subir a minha vibração moral, para que eu possa ter alcance das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro convite que Jesus está fazendo ao proferir para nós um sermão que é no monte, é que nós nos elevemos verticalmente, elevemos os nossos sentimentos, as nossas emoções verticalmente. Para quê? Para nós podermos captar o seu ensino e captá-los com profundidade, porque a partir de que nós vamos subindo no monte,
nós vamos nos aprofundando em visão e nós vamos ganhando amplitude, porque a partir de que eu subo um monte, eu vou tendo uma visão da vida mais ampla e ao mesmo tempo mais profunda. É assim, lembra? Aquele que sobe no monte tem uma visão mais profunda dos acontecimentos das coisas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está novamente se utilizando da simbologia. Ele profere esse sermão no monte porque é um convite a todos nós verticalizarmos as nossas emoções. É o primeiro convite, olha, verticaliza para que você possa entender as minhas palavras. Verticaliza para que você possa aprofundar as minhas palavras, aprofundar os seus sentimentos em relação a tudo aquilo que eu estou falando. Aprofundar o entendimento das minhas palavras, para que você possa extrair da letra o espírito. Senão você vai ficar ali, você vai entender só o que está escrito e acabou. Você não vai entender só a letra, mas você não vai extrair da letra o espírito. Então é um convite a todos nós. O que diz o sermão profético? A gente já fez toda uma introdução, sabe que ele vai prever o futuro. Mas o sermão profético, essa profecia, ela indica a sucessão de dois grandes acontecimentos da humanidade, isso de uma forma didática. O primeiro acontecimento, um período de sofrimento, que é o denominado de transição, o que é natural, porquanto todas as vezes que nós estamos passando numa fase nova na nossa vida, de mudanças, toda mudança traz para nós um certo desconforto, pelo menos. Se não for dor, é um desconforto, porque o novo é o desconhecido. Então, aquilo que nós estamos experienciando agora dá um certo desconforto. É desconhecido, não sei o certo. Pode acontecer mil coisas nesse momento. Eu posso dar conta, eu posso não dar conta. Vem a dúvida, vem às vezes a falta de fé, a falta de perseverança. Então, todo momento, toda fase nova, ela vai ser sempre precedida de sofrimento. Então, o sermão profético, a primeira fase de acontecimentos dele é uma fase de sofrimento. Ele vai prever uma série de sofrimentos devido às mudanças que nós precisaremos fazer para que justamente a transição ocorra. Sem mudanças não há transição, nós continuamos a viver o velho. Então, essa mudança, ela inicialmente ela vai ser utilizada, ela vai utilizar como mecanismo para ocorrer o mecanismo da dor. É bem verdade que, já sabendo sobre isso, nós podemos empregar o mecanismo evolutivo do amor, porque a partir do momento em que sabemos, podemos flexibilizar. Ruim é quando a gente não sabe. Nós sabemos que evoluímos pelo mecanismo da dor e pelo mecanismo do amor. Mas essa fase traz um certo desconforto, mas podemos permeá-la com o nosso amor. E a segunda fase desse mecanismo, né, dessa fase de transição, é um período chamado de paz, conhecido como a regeneração, ou seja, o estabelecimento da regeneração, que a gente sabe que é só um período de transição verdadeiramente, para mundos felizes, né? Então, a primeira fase é o sofrimento, é o desconforto da mudança, e a segunda fase é a fase da paz, é quando a regeneração já está completamente estabelecida aqui para nós. E dentro dessas duas fases vão se destacar 4 ordens de ideias. Primeira ordem, um alerta. Nosso Senhor Jesus Cristo vai deixar uma série de alertas para nós não cairmos nos engodos que esta fase irá promover. Acontecerão muitas coisas nessa fase que Jesus alerta para todos nós para a gente não cair naquilo ali, para a gente poder prosseguir, tirar 10 e ingressar ou ter o passaporte carimbado para o mundo de regeneração. Então, uma dessas ordens de ideias é um alerta, que nós vamos também ter a oportunidade de conversarmos aqui quais foram os alertas de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós passaríamos e o que seria de suma importância nós superarmos para podermos ingressar. Uma outra ordem de ideia, que é a segunda, é a descrição da natureza dessas tribulações. Quais os tipos de tribulações que eu vou passar? Serão tribulações só de ordens materiais, físicas? Ou serão tribulações de ordens espirituais, emocionais? Quais serão os tipos de tribulações que eu passarei? Isso é de suma importância. Olha só como Jesus se preocupou com todos nós. Para quê? Ele se preocupou para que nós pudéssemos verdadeiramente nos superarmos e podermos ficar.
A terceira ordem de ideias é o comportamento dos verdadeiros cristãos perante os acontecimentos, ou seja, qual o tipo de comportamento, por qual comportamento eu serei avaliada. Isso é de suma importância. Olha só quantas dicas que Jesus deixa para gente. Qual o comportamento que vai ser importante eu adotar de verdade, de corpo e alma, não é da boca para fora, mas é de corpo e alma, para que eu possa passar por essa fase e verdadeiramente eu superar tudo que eu preciso para ficar aqui. E a quarta ordem de ideia são os aspectos significativos desse reinado de paz. Como será a característica desse planeta de regeneração? Isso é interessante que hoje nós, com a doutrina dos espíritos, nós sabemos qual é a característica daqui. Mas, naquele instante que Jesus estava proferindo tudo isso, era tudo muito novo, novíssimo, era vanguardista, ninguém poderia nem imaginar. Agora, nós sabemos quais são as características de um mundo de regeneração, porque isso nós podemos extrair lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulados Há muitas moradas na casa de meu pai. Então vai falar das características do mundo de regeneração. Mas para a época de Jesus, tudo isso era vanguardista que Jesus estava passando para nós. Muito bem. Indo um pouco mais à frente hoje, porque ainda nos cabe o tempo, nós vamos nos utilizar para falar desse assunto, preferencialmente do evangelista Mateus. Eu falei para vocês que eu ia usar o Evangelho de Mateus. E que é lá no capítulo de número 24 e 25 que Mateus vai narrar todas essas minudências de todos esses assuntos que nós falamos aqui do sermão profético. Está lá no capítulo 24 e 25 de Mateus. Mas vamos começar. Vamos começar com o capítulo 24, versículo de 1 a 2. Vamos ver o que Mateus fala e o que nós podemos extrair de ensinamentos desses versículos, dessas palavras que foram deixadas para todos nós. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Diz assim Mateus: E tendo saído Jesus do templo, se ia retirando, e chegaram a ele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Para que vocês, talvez muitos de vocês não saibam, o Monte das Oliveiras dava para ver com facilidade o templo de Jerusalém, dava para ver por cima, que ele ficava um pouco mais alto. Então Jesus já havia se retirado do templo de Jerusalém e ele subiu com os seus discípulos, e aí então chegaram-se os seus discípulos até ele, e aí Jesus lhe mostrou toda a estrutura do templo. Mas ele, respondendo, lhe disse: Vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Muito bem, essa foi a sua primeira profecia. Jesus faz com que os apóstolos, seus discípulos, eles olhem para os templos de Jerusalém, e a primeira profecia de Jesus em relação a tudo que aconteceria após a sua morte seria que o templo de Jerusalém seria destruído, o que foi verdadeiramente, anos depois do passamento de nosso Senhor Jesus Cristo, o templo de Jerusalém, verdadeiramente ele foi todo destruído. Mas não vamos nos fixar tão somente no templo de Jerusalém, mas vamos nos fixar em algo mais que Jesus estaria querendo dizer para todos nós. O templo de Jerusalém era um templo que representava para todo aquele povo, representava para eles um motivo grandioso de orgulho. O nosso templo, todos os judeus de todas as partes da Palestina, de todas as localidades ali ao redor da Palestina ou fora dela, que moravam fora da Palestina, nós sabíamos que eles tinham que, uma vez por ano, na Páscoa, visitar o templo de Jerusalém. Era para eles um grande motivo de orgulho. Era ali que eles adoravam o seu Deus único, que era o Deus deles e não o Deus da humanidade. O orgulho deles era tão grande que eles acreditavam que eles possuíam o Deus, que o Deus era deles e não o Deus dos gentios, não. O Deus era deles, propriedade deles. Então, uma das primeiras reflexões que a gente vai podendo extrair de tudo isso, primeiramente, Jesus está mostrando
a transitoriedade das coisas materiais. Como as coisas materiais são transitórias. Tudo aqui nesse mundo tem um tempo de existência. Nós sabemos que esse próprio corpo que agora está nos servindo de instrumento para a nossa evolução, nós não sabemos quando, mas com certeza, em algum momento dessa nossa trajetória por aqui, nós teremos que devolvê-lo à Terra. Porque da Terra ele veio, da Terra ele vai voltar. Porque se tudo aqui nessa dimensão material é transitório. Da mesma forma que o Templo de Jerusalém, que servia de adoração para o Deus que eles achavam que era deles, também seria destruído para que de alguma forma o orgulho deles pudesse ser mexido, para que eles fossem sensibilizados, trabalhassem esse orgulho que eles tinham, para que eles pudessem futuramente compreender que Deus é o Deus de toda a humanidade, que todos nós somos irmãos uns dos outros, para que eles pudessem compreender que nós temos que adorar a Deus dentro do nosso coração e que, portanto, o templo de Deus ele tem que ser construído dentro do nosso coração, porque Deus tem que morar dentro das nossas emoções, porque só assim nós poderemos verticalizar e só assim nós poderemos manter essa verticalização, esse vertical da nossa existência. Então Jesus estava dando muito mais do que um exemplo, ele estava mostrando a transitoriedade da vida para que nós pudéssemos, com isso, buscarmos valores que fossem verdadeiros, valores que fossem eternos dentro de nós. E para que nós pudéssemos trazer Deus para dentro, porque Deus estava jogado para fora, para aquela comunidade. Deus estava sendo colocado num templo fora de nós, mas para que nós começássemos a trazer ou a sentir verdadeiramente Deus dentro de nós, porque Deus, que tem por um dos seus atributos, que é a onipresença, ele está em todos os lugares, então ele está dentro de mim e está fora de mim. Para que o homem pudesse começar pelo seu sofrimento, porque destruir o templo de Jerusalém provocaria neste povo um motivo de sofrimento, e com isso seria mais fácil trabalhar o seu orgulho. Mas essa era uma mensagem que ele não estava deixando exclusivamente para aquele povo, mas para toda a humanidade. Construa o templo dentro de vocês, dentro dos seus corações, porque Deus ele tem que estar aqui dentro de nós para ele poder nortear os nossos passos, para ele poder nos ajudar a verticalizar as nossas emoções, para nós nos enxergarmos verdadeiramente como irmãos uns dos outros e sairmos, por conseguinte, dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o que todos nós queremos. Então esse primeiro versículo é um alerta a todos nós. No versículo seguinte, logo no versículo 3, olha que interessante, Mateus narra assim: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. Ou seja, os discípulos que estavam com Jesus, que talvez vocês não saibam, era Pedro, Tiago, João e André. Eles deixam 3 perguntas, eles fazem 3 perguntas a nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, quando sucederão essas coisas? Segundo, qual será o sinal que Jesus enviará que a vinda dele estaria acontecendo? Vinda essa que a gente sabe futuramente que não é uma vinda física, mas é uma vinda de ensinamentos, representa essa vinda a vivência nossa dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira pergunta, quando é que se dará essa transição, a consumação, o final dessa fase, desses séculos, né? O final da fase, que para nós, traduzindo hoje no século XXI, seria quando é que se dará verdadeiramente a fase passará do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, são feitas nesse sermão profético, os discípulos Pedro, Tiago, João e André deixam para Jesus 3 perguntas que nós vamos ver que no decorrer do sermão profético, nosso Senhor Jesus Cristo responde a todas essas perguntas. Todas essas perguntas. Vamos seguindo, gente? Nós trabalhamos só com 3 versículos, mas nós vimos que o sermão profético, ele se destaca por 4 ordens de ideias. Um alerta
Qual o primeiro alerta que Jesus faz? Agora eu vou ampliar um pouquinho para a gente pensar. Primeiro alerta, Jesus fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, né? Que segundo o Evangelho, em todos os tempos houve homens que exploraram em proveito de suas ambições e de seus interesses e do anseio de dominação. Falsos cristos e falsos profetas, a gente como espírita não pode pensar só em obsessor. A gente não pode pensar só em pessoas que estão pregando aquilo que não é verdade. Nós temos que pensar, ampliar a nossa visão de falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas estão em todos os lugares. Estão na mídia, estão nas redes sociais, estão com todos aqueles que proferirem palavras que andam na contramão das leis de Deus. Com todos aqueles que semeiam discórdias nos corações, estão com todos aqueles que nas suas palavras plantam a desesperanças nos corações, plantam dentro da cabeça das pessoas, promovem dentro dos corações das pessoas, melhor dizendo, ansiedades. Então são aquelas comunicações ou aqueles fatos que são relatados aí nos meios de comunicação que só servem para trabalhar com as desesperanças, para promoverem desesperanças e trazerem ansiedade aos nossos corações. Então esse é um alerta, quando ele fala de falsos cristos e de falsos profetas, ele está ampliando ideias, ele não está colocando isso só no âmbito religioso, mas em todas aquelas notícias catastróficas que só servem para desesperar a humanidade e enfraquecer o seu potencial de esperanças e de fé. Então a gente tem que ficar esperto, quando a gente começa a ler as coisas na internet, começar a filtrar. Que informação é essa que eu estou recebendo? Ela é verdadeira, ela é falsa, isso é bom, isso não é, o que se promove dentro de mim? Para que eu não venha enfraquecer a minha fé e a esperança. Mas, levando ainda para o caráter também religioso, na questão 624 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí a resposta dos Espíritos para nós. O verdadeiro profeta é um homem de bem, então ele é do bem, ele age, todo o comportamento dele é embasado no reto agir, nas leis de Deus. Então é que ele diz, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, ou seja, teoria e prática é a mesma coisa. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, esse é o caráter do verdadeiro profeta. O que ele prega é aquilo que ele também procura viver. E o que ele prega, ele procura mostrar a lógica, a universalidade dos fatos, ele procura mostrar que está dentro das leis divinas e ele procura provar que aquilo que ele está falando está dentro. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa, nós como espíritas, quando nós formos ler as literaturas, nos determos. Isso daqui está dentro daquilo que Kardec ensinou para a gente? Está dentro da metodologia científica? Segue aos métodos científicos? Segue aos controles universais? Ou foi uma ideia que foi colocada por uma pessoa tão somente e que ele está tentando disseminar dizendo que isso faz parte da doutrina dos espíritos? Então nós precisamos ficar em alertas com aquilo que nós recebemos pela mídia, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, que muitas vezes são vídeos que só promovem a discórdia e a confusão, mas que nada tem a ver com as leis de Deus. Então, vai um alerta. Esse é o primeiro alerta de Jesus. O segundo, a natureza das tribulações que nós viveríamos. Nós viveríamos conflitos entre os povos? Estamos vivendo? Sim. Viveríamos futuramente a morte de Jesus, guerras? Tivemos guerras inúmeras. E nós viveríamos dentro de um período em que a expansão do orgulho e egoísmo chegaria a um grau máximo. Estamos vivendo esse período? Estamos. Um período designado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, de que ele diz que nós estamos vivendo na modernidade líquida e que diz que o homem está vivendo um grande período de individualismo. Nós estamos vivendo individualismo? Desculpem, mas eu vou falar para vocês, esse final de semana, nesse feriado, superou a minha visão. Eu nunca imaginei que o povo brasileiro todo, quase que em massa, fosse para a praia, se esquecendo que nós estamos no meio de uma pandemia.
Mas o importante é que cada um ali, que estava ali naquele local, me desculpe, sabe o que pensou? O importante é eu ser feliz. Nós vamos ver daqui a 15, 20 dias as consequências dessa arbitrariedade e dessa falta de amor ao próximo. Me desculpem, mas essa é a minha postura realmente em sociedade. Nós agora precisamos pensar em coletividades e não pensarmos como indivíduos isolados. Nós precisamos pensar, já que nós queremos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que pensar como coletividade e não como individualidade. Não é o que eu quero fazer, não importando se isso tenha consequências desastrosas para um grande número de pessoas. Está na hora de amadurecermos. Então, dentro dessas tribulações, nós passaríamos flagelos naturais e flagelos provocados pelo homem. O que estamos vivendo é bem verdade ainda, né? Qual o comportamento do verdadeiro cristão? Resumindo, o verdadeiro cristão é aquele que procura amar o próximo, é aquele que procura se desvencilhar do seu orgulho e egoísmo. Então será por essas grandezas que nós seremos avaliados por Deus, pelos espíritos superiores, pelos seus governadores, como nosso Senhor Jesus Cristo, para verdadeiramente podermos ingressar no mundo de regeneração. Vai agora, para todos nós, um grande puxão de orelha. Quanto mais nós formos capazes de amar, quanto mais maturidade nós tivermos, quanto mais sentimento de renúncia e abnegação nós tivermos, mais chance nós teremos de ficar nesse planeta de regeneração. Quais os aspectos significativos do reino, do reinado da paz? Eu vou me servir de uma frase de João capítulo 10, 16, que diz assim: então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, as características desse planeta de regeneração é quando nós começarmos a pensar, a agir como coletividade, com amor ao próximo, seguindo os mesmos roteiros, as leis de Deus, deixando que a nossa vida possa ser conduzida pelas leis de Deus. Então, nós saberemos que o mundo de regeneração está perto de ser implantado definitivamente. Bom, amigos, isso é o que eu tinha para falar para vocês essa noite, ou o que eu trouxe para vocês, é só uma introdução do Sermão Profético. Eu espero que nas próximas semanas eu vou trazer mais informações para vocês, porque o Sermão Profético é grande e a gente agora só fez uma introdução, só deu uma pincelada para depois a gente trabalhar com as particularidades. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Agradeço a paciência infinita de me ouvirem, que vocês são ótimos, me aguentando esses 6 meses aqui, vocês são o máximo, realmente. Obrigada a todos e vamos à nossa prece final, orarmos por nós, pelos vícios que ainda carregamos e orarmos pela humanidade terrestre, que possamos nos comprometermos mais como coletividades que somos, nos comprometermos mais com o próximo, nos comprometermos mais em vivermos as leis de Deus, para que verdadeiramente nós possamos alcançar a paz e a felicidade que todos nós almejamos, porque ninguém pode verdadeiramente ter paz e amor no coração sendo individualista. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, a nossa gratidão por ter deixado para nós há mais de 2000 anos um roteiro seguro para alcançarmos a felicidade e a paz tão almejada por todos nós. Que possamos nós termos coragem para viver os seus ensinamentos e coragem para amarmos uns aos outros. Eterna gratidão e que essa paz possa prosseguir dentro dos nossos corações, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todos.